Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos do MEG. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre peças práticas, para falar um pouquinho sobre prisão preventiva originária e substitutiva. Antes de começarmos, gostaria de salientar que é importante para essa aula que você pegue um vademecum, pegue uma legislação comentada, para que você acompanhe os artigos com tranquilidade, para que você vá marcando o seu material juntamente com a aula. Outra coisa, pessoal, antes de passar para a prisão preventiva, quando eu venho para o meio aqui, esquece dos slides, foca em mim. Eu gostaria de dizer que numa peça prática, o basilar é você tentar concentrar o máximo de informações na sua peça e que você consiga englobar o máximo do gabarito do espelho do examinador. Razão pela qual, na dúvida entre citar um artigo ou não, você cite. Esse é o primeiro passo para você. Então, na dúvida, se você vai citar o artigo 10 do CPP, o 311, se vai citar a Lei 2.830, nós falaremos daqui a pouco, cite tais leis. Porque se o gabarito do examinador tiver e você não citar, você está sendo tolhido. Fique tranquilo, você que nunca treinou peças, com essa aula aqui, que terá no máximo 40, 50 minutos, você sairá daqui sabendo fazer uma prisão preventiva. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Thiago Reis da Rocha, sou delegado no Distrito Federal, já fui agente de polícia no Distrito Federal, tenho diversas aprovações para a carreira policial, inclusive delegado de São Paulo, e hoje dou aula, sou coordenador no MEG. Então, pessoal, sem mais delongas, nós vamos começar com o esqueleto da peça de prisão preventiva. Próximo slide é um esqueleto. O que é o esqueleto? Isso é tudo que será trabalhado. É isso que você tem que trazer na sua peça. Você vai começar com o endereçamento, que eu falarei daqui a pouco. Seguido do endereçamento, nós chegaremos no preâmbulo. Depois do preâmbulo, nós vamos trazer os fatos. Depois, os fundamentos, ou a parte que o pessoal fala do direito. Esses fundamentos subdividem em dois tópicos, pessoal, dois tópicos muito importantes. As condições de admissibilidade e os requisitos cautelares. Artigo 313 e artigo 312 do CPP. Falaremos daqui a pouquinho. Depois, tem a insuficiência das medidas cautelares. Por quê? Porque a prisão preventiva é uma medida extrema, de última ratio. A prisão preventiva é vigente sobre o princípio da excepcionalidade da prisão preventiva. Então, nós temos que demonstrar, e aqui muita gente não demonstra a excepcionalidade, a insuficiência das outras medidas. Perfeito? E, por fim, os pedidos. Vamos passar um por um agora, sem pressa. Tome seu tempo, olhe bem, grave, decore o que nós vamos falar aqui, faça seu material que vai dar certo. Começaremos pelo endereçamento, por óbvio. O endereçamento, via de regra, quando estamos diante de um concurso, que é da seara estadual, normalmente se cobra o endereçamento para o Estado, Justiça Estadual, normalmente. Mas nós vamos ensinar das duas formas para você. Então, se você entender que o juiz é estadual, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da vara criminal da comarca de underline, traço underline. Tiago, que história é essa de underline? Simples, pessoal. Você não pode inventar algo que o examinador não te trouxe, que o enunciado não te trouxe. Então, você não sabe qual é a vara criminal, pode ser primeira, segunda, terceira, quarta, pode ser vara única, você coloca um underline. Agora, a questão te trouxe que você tem que endereçar a sua representação para a terceira vara criminal. Aí sim, você coloca a terceira vara criminal. Tiago, mas é crime de júri. Então, vara, tribunal do júri. Da comarca D, não deu o estado, não deu a cidade, não coloque, não invente uma informação. Perfeito aqui? Tiago, tenho que falar senhor doutor? Tem, coloque. Peque pelo excesso. Não vai, eu sou bonzão, vou colocar seu juiz de direito. De forma alguma. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Sugerimos que seja em caixa alta esse endereçamento. Tá bom? Uma coisa, pessoal, não é feio, eu corrijo muitas peças do MEG, excelentíssimo tem acento. Eu não estou brincando. É a primeira palavra da peça e cerca de 20, 30% dos alunos não coloca acento.
excelentíssimo tem assento. Tiago, se for federal, se for da capital, excelentíssimo senhor doutor juiz federal da vara criminal da seção judiciária D. Se for interior, você só muda por subseção judiciária. Federal tem esse lance, ok? Perfeito. Pula uma linha ou duas, a depender se você estiver confiante no espaço, pule 2 linhas, coloque inquérito policial número, underline, traço underline. Por quê? Porque você não sabe o número do inquérito. Caso você saiba o número do inquérito, você coloca o inquérito número 30 de 2019. Tiago, é imprescindível colocar um inquérito? Não, não é imprescindível. Mas se você tiver oportunidade, se você não for perder muito espaço com isso, nós orientamos. Vá que o examinador peça. Tranquilo quanto ao preâmbulo? A dificuldade é você saber endereçar a depender do crime, tá bom? Mas não perca. A parte boa, preâmbulo não, aqui o endereçamento. A parte boa é que o endereçamento normalmente não é muito valorado na peça. Mas é um ponto que você não pode deixar de perder. E aí, pessoal, você fez o endereçamento, colocou ou não o inquérito policial, você dá um espacinho e você vai fazer o preâmbulo. O preâmbulo é a sua carta de boas-vindas para o examinador, o que você pretende com a sua peça. É ali que você vai determinar. Perfeito, nós estamos falando de uma preventiva aqui. Esse preâmbulo serve para praticamente todas as peças, só vai mudar o fundamento. Só tem uma coisinha, pessoal, antes de passar para o preâmbulo. Você não vai escrever preâmbulo, é só um título do slide. Você vai logo dar uma linha ou duas e vai começar. A Polícia Civil do Estado tal, ou a Polícia Federal, a depender do caso, por intermédio do delegado de polícia subscritor, você, autoridade policial, tome nota, lotação. Você vai escrever lotação, mesmo que o enunciado não dê a lotação de onde o delegado trabalha. Por quê? Porque já foi cobrado isso. Quem não colocou a palavra lotação, perdeu nota. Eu coloquei em maiúsculo para que você tome nota, coloque em minúsculo. Se, por exemplo, a questão versar que o delegado, autoridade policial, você é lotado na delegacia de repressão às drogas, você vai colocar a Polícia Civil, por exemplo, do Estado do Espírito Santo, por intermédio do delegado subscritor, você, subscritor, lotado na delegacia de repressão contra as drogas. Aí você vai trazer aqui, ó, o fundamento da sua prisão. Primeiro fundamento do artigo 144 da Constituição Federal. Não tem para onde fugir. Você vai colocar com fundamento no artigo 144 da Constituição Federal. E aí nós vamos vir para o CPP. Artigo 311 do CPP, 282, parágrafo 2º. Está aqui, ó. 311 CPP, 282, parágrafo 2º. Então, por que aqui, ó? Aqui o 311 narra, ó, qualquer fase de investigação policial caberá prisão preventiva por representação da autoridade policial. E o 282, parágrafo 2º, está aqui, ó, as medidas cautelares serão decretadas de ofício no curso da investigação por representação da autoridade policial. Então você está trazendo porque você é competente para tal medida, porque você tem essa possibilidade de representação, tá bom? Além do artigo 13 do CPP, inciso 4º, está aqui, ó. Incumbirá ainda a autoridade policial representar acerca da prisão preventiva. Tiago, eu preciso colocar o 311, 282, parágrafo 2º, o 13, inciso 4, por que não? Perde nem meia linha e você coloca tudo. Vá com o examinador que é os 3. Quando você não coloca, você perde. Eu sugiro ainda que após o advento da Lei 12.830, que você sempre faça uma menção nos fundamentos do seu preâmbulo na Lei 12.830, tá bom? Então também mencionaria o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830. Aí você já deu os requisitos, porque você pode, requisitos de legitimação do delegado. Aí agora nós temos que pedir ao juiz. Então nós sempre temos que tratar a banca, o juiz e a banca, de maneira respeitosa. Só lembrando que há uma grande diferença entre a prática que eu aplico e a teoria. Aqui estou ensinando a teoria, sigam isso. Ah, mas eu vi uma peça de um delegado gerente. Ele pode ser um ótimo delegado, mas isso é a prática. Na prática, os fatos são muito mais importantes que os fundamentos. E na nossa teoria, a gente quer mais os fundamentos do que os fatos. Então vamos lá. Então depois de nos legitimarmos, somos delegados, nós colocamos, vem respeitosamente, coloque respeitosamente, perante Vossa Excelência, representar, delegado representa, estava nos artigos anteriores, pela decretação preventiva de fulano de tal, tá?
prisão preventiva de fulano de tal, não tem o nome, você não pode colocar o nome, você não vai inventar. Agora, tem o nome do cidadão, você vai colocar o nome do cidadão. Normalmente as questões trazem o nome do cidadão. Como é que tu vai pedir a prisão de alguém que você não tem o nome? Então, pela prisão preventiva, vamos supor que a questão é de tráfico de drogas e o criminoso é um cidadão muito perigoso chamado Rafael Lima. Então, representado pela decretação da prisão preventiva de Rafael Lima, qualificação, você sempre coloca qualificação, por quê? Para você não precisar colocar todos os dados dele, você coloca qualificação, demonstrando que você teria qualificado, pelos fatos e fundamentos de direito a seguir enunciados. Esse é o preâmbulo. Professor, o preâmbulo é muito valorado? Ele é valorado nos artigos e na medida, porque você já está dizendo que você vai pedir. Se você errar a prisão aqui, você vai ser bem descontado. Fora isso, os artigos são o ponto-chave. Mais uma coisa, Tiago, eu posso colocar representar pela decretação preventiva grande? Pode. Tiago, eu posso dar uma linha e colocar prisão preventiva? Só prisão preventiva na linha? Pode, mas cuidado com o espaço. Perfeito, pessoal? Aí nós vamos para os fatos. Nesse caso, você vai dar, depois do preâmbulo, uma linha e vai colocar aqui, em romano, dos fatos. Pronto. Primeira coisa sobre os fatos. De toda a prova, o que é menos valorado na peça prática, quando vem para cá, esquece o slide. É a parte que versa sobre os fatos. Razão pela qual nós vamos, entre aspas, gastar menos espaço nos fatos do que no direito. Mas nós não podemos deixar de nos atentar para alguns tópicos, porque aqui não pode deixar de gabaritar, porque tudo que você vai colocar aqui está no enunciado. Primeira coisa, para que fique claro e para que facilite, você começa enaltecendo o que você está investigando, porque aqui você já lança a mão e diz a tipificação do crime, para que lá na fundamentação você só faça um link. Vocês vão entender na fundamentação. Então vamos supor que seja um homicídio caput. Então, trata-se fatos, né? Desceu a linha, trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática de um crime de homicídio simples, disposto no artigo 121 caput. Não deixe de mencionar o artigo. Por quê, Tiago? Simples, meus amigos. Porque o gabarito, além de pedir, às vezes, o nome em iuris do crime, pede o artigo. Então, se você sabe o artigo, cite o artigo. Pronto. Depois disso, que você citou o que ocorreu e quem praticou, praticado por Rafael Lima. Depois disso que você citou o nome do cidadão, você vai narrar concisamente e objetivamente tudo o que aconteceu no enunciado. Tiago, como que eu faço para narrar? Você pensa o que, quando, como aconteceu, contra quem, o dia, o local, quais diligências foram feitas pela polícia, isso é muito importante. Tudo isso nos fatos. Show de bola? Não invente nada. Se você inventar, você vai ser canetado, descontado. Outra coisa, não copia e cola denunciado, por dois motivos simples. Primeiro motivo, porque não pode. Vai copiar denunciado, copiar e colar, você não tem criatividade. Segundo, como é a mesma prova para todos, muita gente copia ou faz parecido. Então sua prova vai ser uma mesmice. Então você troque as palavras e explique tudo. E por fim, e não menos importante, aqui todo mundo perde muita nota, é o seguinte. Quando você for fazer os fatos, se no enunciado, por exemplo, disser assim, foi ouvida uma testemunha cabal, Joana Dark, nas folhas 19. Você menciona o número da folha nos seus fatos. Por quê? Porque as bancas já andaram pedindo isso. Já andaram. Você tem que facilitar. Então, foi feita a busca e apreensão domiciliar conforme folhas 20, disse o enunciado. Você coloca isso lá. Não deixe de colocar. Tá bom? Por favor, a gente peca pelo excesso aqui. Imagina se vem isso na sua prova. Eu estava falando agora sobre a lotação. A lotação de 10 pontos, quem escreveu lotação só, no preâmbulo, ganhou 3 décimos.
Ai, Tiago, 3 décimos é muito pouco. Nossa, se todo mundo tivesse colocado, muita gente não era delegado hoje. Muita gente se beneficiou por causa desses 3 décimos. Quanta gente não roda? E é tão simples, só colocar a votação. Quanto espaço eu gasto? O mínimo possível, explicando dentro dos fatos tudo o que aconteceu, trazendo todas as diligências. Por que o mínimo? Porque mesmo que seja uma parte importante, é muito menos valorado que os fundamentos. E eu quero que você destrinche os fundamentos tão bonitinho. Você vai ficar top a sua peça, você vai destrinchar, você vai falar as palavras, os jargões que nós queremos. E aí demanda tempo e espaço. E é ali que você vai tirar um notão e vai gabaritar sua prova. Os fatos, matamos. Vamos para 2, da fundamentação ou do direito. Escolha. Tem gente que coloca da fundamentação e do direito. Tanto faz, da fundamentação ou do direito. 2, tracinho. Fundamentação. A fundamentação se subdivide em 3 tópicos. 3 tópicos. Condições de admissibilidade, presentes no artigo 313. Requisitos cautelares, que por sua vez se subdividem em periculum libertatis e fumus commissi delicti. E por fim, não menos importante, o que todo mundo esquece, razão pela qual está em negrito, é a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão do artigo 282. Nós vamos falar um pouquinho de cada a partir de agora. Nós começaremos pelas condições de admissibilidade, que são 4. Crime doloso acima de 4 anos, reincidente em crime doloso, ok? Para garantir as medidas protetivas de urgência. E, por fim, para a identidade civil. Tiago, foi muito rápido. Calma, só estou dizendo para vocês o que é, que nós vamos passar de 1 em 1. Então, você vai colocar nos seus fundamentos, você vai abrir um tópico, porque você gastou pouco espaço nos fatos, vai surgir para você a possibilidade de um espaço maior, você vai colocar lá, do fundamento. Tópico 1, das condições de admissibilidade. Eu vou falar um pouco de cada condição de admissibilidade, tá? Tem que preencher uma delas e depois eu digo como você vai colocar na sua peça. Primeiro, como dito, crimes dolosos com pena superior a 4 anos. Primeira dica, aqui não engloba crime culposo, que é crime doloso acima de 4 anos, tá bom? Nem contravenção, tá? Nem crime apenado com 4 ou menos, tá bom? 4 ou menos, inferior a pena, não. Não basta, como dito, ser 4 anos, tem que ser acima de 4 anos. Isso todo mundo domina, é bonitinho. Tiago, e quando tem uma causa de aumento, quando tem uma de diminuição, o que eu faço? Aqui é pró societate, aqui é teoria da pior hipótese. Não, você vai aqui tentar prejudicar ao máximo o cidadão. Como? Vamos lá, explico para vocês. Teoria da pior hipótese. Vamos supor que seja um homicídio, tá bom? Você vai diminuir a pena do cidadão, uma tentativa de homicídio. Você vai diminuir a pena do cidadão de 1/3 a 2/3. Não, você vai diminuir de 1/3 só, pior hipótese para ele. Se diminuindo de 1/3 está acima de crime doloso, acima de 4 anos, pode preventiva. Concurso material, cometeu mais de um crime, você soma tudo, é a pior hipótese para ele. Assim como concurso formal, você vai aumentar 1/2, que é a pior hipótese para ele. Concurso formal do artigo 70, quem não sabe que o concurso material, artigo 69 do Código Penal, e a tentativa 14.2, parágrafo, tá bom? Crime continuado genérico, a regra é o crime mais grave, somado de 1/6 a 2/3. Para a prisão, você vai somar logo 2/3. Então vamos supor que um crime de 6 anos e um cidadão de 7 anos, 7 anos doloso, e um cidadão cometeu ele na modalidade tentada, tira 1/3, 7 anos, está acima de 4 anos, pode pedir a preventiva. Segunda hipótese, se o cidadão tiver sido condenado por outro crime doloso, nas hipóteses de blá 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 blá. O que é blá blá blá? Reincidência. Se o cidadão for reincidente em crime doloso, pode preventiva. Olha aí. Então, tem que ser condenação anterior, transitado, julgado, apto a gerar o quê? Reincidência. Tá, claro, né? Conta-se aqui da extinção do cumprimento da pena, tá bom? Não interessa a data do trânsito julgado, tá bom? Então aqui, independe, olha para mim, do quantum da pena. Não precisa saber o número, o valor, o tamanho da pena, o quantum, desde que seja reincidente. 3. Se o crime envolver violência doméstica
E familiar contra mulher somente. Todo mundo acha isso? Não, pessoal. Contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, pessoa com deficiência, para garantir a execução da chamada MPU, Medida Protetiva de Urgência. Duas teorias aqui. Para a parte da doutrina, tem que haver o efetivo descumprimento de uma medida protetiva de urgência para ensejar a prisão. Para a segunda, não necessita o efetivo descumprimento. Pessoal, não necessita o efetivo descumprimento, é o entendimento atual, ainda mais depois dos adventos da lei. Parágrafo único, condições de admissibilidade ainda, pessoal. Já eu trago para vocês como você deverá escrever isso. É possível, quando o cidadão tiver dúvida, quando o delegado tiver dúvida quanto à identidade civil da pessoa, enquanto ela não fornecer elemento suficiente, pode ser preso preventivamente. Por que está vermelho, professor? Aqui. Nunca vi nada em vermelho no slide até então. Simples, porque aqui é possível uma prisão preventiva, inclusive nos crimes culposos e contravenções penais, havendo dúvida. Olha que interessante. Então, pessoal, dito isso, são 4 possibilidades das condições de admissibilidade. Você vai colocar lá, da fundamentação do direito. Aí você vai começar, das condições de admissibilidade. Conforme narrado, restou claro e duvidoso a prática do crime de homicídio realizado por Rafael Lima, razão pela qual está presente a condição de admissibilidade do artigo 313, inciso 1, visto que o crime em tela suplanta os 4 anos e é doloso. Simples assim. Lembra que a gente ia fazer o link com os fatos? Matou. Ah, Thiago, não é superior a 4 anos. É porque teve um reincidente de crime doloso. Mesma coisa, conforme narrado anteriormente. Restou claro que fulano é reincidente em crime doloso, preenchendo a condição de admissibilidade do artigo 313(2). Não precisa preencher todas, basta preencher uma delas. Perfeito? Matamos aqui a condição de admissibilidade, nós vamos para os requisitos cautelares. Os requisitos cautelares se subdividem em 2, já disse isso para vocês, e eles estão no artigo 312. Eu coloquei em azul e em vermelho para que vocês entendam que são 2 coisas diferentes em um artigo. O que está em azul, você deve demonstrar a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Tá bom? Isso se chama o quê? Prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, se chama fumus comissi delicti. Então você terminou as condições de admissibilidade, você vai colocar lá dos requisitos cautelares. E você vai ter que demonstrar que houve prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Pronto. Como que você demonstra isso? Você já demonstrou nos fatos. Você vai dizer isso. Tiago, é importante colocar prova da existência do crime e indício suficiente de autoria? Sim. E como é que eu decoro? É o precisa, porque precisa isso. P-R-E-C-I-S-A. Precisa. Decorou. Pronto. Matou. Esse é o fumus comis delicti. Vou explicar para eles daqui a pouquinho, eu explico para vocês mais, tá? E nós temos o periculum libertatis, que é o que está em vermelho. Então nós vamos subdividir os nossos requisitos cautelares, primeiramente 2, que é o periculum libertatis, fumus comis delicti. Vamos começar pelo fumus comis delicti? Traduzindo legalmente, é a fumaça, é o cometimento do crime, através da prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Você tem que conseguir demonstrar na sua peça, nos fatos, que de fato houve crime e que esse crime nós temos indícios contra Rafael Lima, o nosso traficante, homicida, estuprador. Hoje é ele, o professor Rafael Lima, é o nosso autor de crime. Você vai demonstrar isso com base nos seus fatos. Então, ante o exposto, restou induvidoso que houve prática de crime tal, havendo prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, preenchendo o requisito cautelar do quê? Do fumus comis delicti. Tem que escrever, aprende a escrever isso aqui. Tá bom? O pessoal esquece, aprende a escrever isso aqui. Depois que você fez o fato, você vai só rebatendo usando os fatos no direito, dizendo, ó, aconteceu isso, eu tenho prova da existência do crime e tenho indício suficiente de autoria. Ou participação, por óbvio. O periculum libertatis se subdivide em 4. Aqui, os requisitos cautelares têm que estar presentes, todos.
tem que estar presente o fumus comis delicti. E o periculum libertatis, ele subdivide em 4. Só que dessas 4 modalidades, basta uma. Quais são? Primeira, garantia da ordem pública. Segundo, garantia da ordem econômica. Por que eu deixei junto? Qual o fundamento? O fundamento da garantia da ordem pública ou econômica é fazer que o indivíduo não cometa mais crimes. Então, quando fala lá, cidadão cometeu diversos crimes de roubo, opa, ele está cometendo muito crime de roubo, a gente tem que tirar ele da sociedade, que ele fique preso preventivamente, para que ele pare, para que seja satisfeito o requisito cautelar da garantia da ordem pública, preenchendo o brocar do periculum libertatis. Ordem econômica é a mesma coisa, pessoal, tá bom? Ordem econômica, mas aí é para evitar as infrações econômicas. O clamor público por si só é suficiente para uma prisão preventiva? Não. O clamor público, na prática, às vezes acontece, mas na nossa teoria, só porque a sociedade está pedindo, não é suficiente. Nós temos que provar que é importante para a garantia da ordem pública econômica. Ainda no periculum libertatis, nós temos a conveniência da instrução criminal. Isso é só inquérito? Não, sentido amplo. Amplo. Só processo? Não, em tudo. Instrução criminal. Então, o cidadão está atrapalhando. É conveniente para a instrução criminal que ele seja preso. Isso aqui é um inciso um pouco genérico, para que a gente consiga, em determinados casos, a prisão preventiva. Então, muita gente, às vezes, está na dúvida, utiliza ele. Então, não é só inquérito, também é processo. Uma coisa, pessoal, o delegado vai pedir uma preventiva no processo? Qual a resposta? Então, você tem que ficar esperto. Quando você diz sentido amplo, é porque cabe no inquérito policial. O delegado pede a prisão no curso do inquérito. Então, instrução criminal, sentido amplo, cabe no inquérito policial também. Tá bom? Você é delegado, você não é promotor. Então, você vai pedir no inquérito. O fundamento aqui, 282, inciso 1º que eu coloquei para vocês. Ainda a possibilidade, dentro do periculum libertatis, da quarta situação, que se traduz no quê? Assegurar a aplicação da lei penal. Essa é linda, eu adoro essa, por quê? Porque essa é fácil para vocês saberem. O cidadão Rafael Lima, após cometer um roubo na joalheria, portando uma arma, a população já ficou sabendo, nas oitivas, ele comprou um passaporte falso, está fugindo. Fugindo para quê? Para furtar a aplicação da lei penal. Fuga é preventiva, assegurar a aplicação da lei penal. Tá? Então, quando há indícios de fuga, o enunciado te dá isso. Você não pode adivinhar, não, ele é um cara rico, vai fugir. De forma alguma. Inclusive, já tentaram fazer isso com um cidadão rico só porque ele tinha um avião. Ter um avião não é indício de fuga. Agora, a banca tem que te dar um pouquinho mais. O mesmo fundamento do 282. Então, pessoal, recapitulando aqui o periculum libertatis. Periculum libertatis é munido de duas coisas. Tá bom? O fumus comis delicti, que é a prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, então você vai ter que provar isso. Você vai fazer outro parágrafo e você vai trabalhar o periculum libertatis, que é uma das 4 situações: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Esses 4, basta um, mas você tem que conjugar esse um com a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Meus amigos, essa é a primeira parte da nossa aula sobre preventiva. Nós vamos fazer aqui uma breve parada e nós já voltamos. Pessoal, retomando a nossa aula sobre peças de prisão preventiva, nós trabalhamos aqui o periculum libertatis. Por fim, menos importante, todo mundo esquece, nós temos que mencionar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. O que é isso? Pessoal, só vai preso cautelarmente antes do trânsito julgado quem merece muito. Tem que ser uma medida excepcional. O núcleo de audiência e custódia não está aí para isso? Então, se uma medida é suficiente, para que efetuar a prisão? É descabido, meus amigos. Então, meus amigos, nós temos que provar que nenhuma outra medida é suficiente. Mas isso é muito simples. Você vai fazer nos fatos, tá bom? Você faz os fatos bacanas. No final você vai dizer, ante o exposto, não há nenhuma medida idônea a não ser a prisão preventiva nesse caso. Ou você pode colocar, nenhuma outra medida cautelar é suficiente para o caso, razão pela qual
preenche o requisito do artigo 282, parágrafo 6º, tá bom? 309, parágrafo 6º, a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição. E isso, pessoal, fique esperto. Se os motivos desaparecem, o cidadão tem a sua prisão preventiva revogada. Quando desaparecem os motivos, é revogação. Se a prisão é legal, é relaxamento, tá bom? Então é revogado. Princípio da excepcionalidade da prisão preventiva. Então vamos supor que alguém ameace outrem, junto com uma situação que caberia um crime, uma prisão preventiva. E aí o cidadão fica só do outro lado da rua assim, ó, de braços cruzados. Essa ameaça, com uma simples mudança, com uma simples medida cautelar de afastamento de 400 metros de corpos, ela é idônea para cessar esse problema. Já um cidadão que fica do outro lado da rua com uma arma na cintura, olhando, essa não. Então essa medida de separação de corpos é insuficiente. Então você tem que provar, mas na maioria das vezes, pessoal, é muito simples. É só você dizer que nenhuma outra medida é suficiente. Razão pela qual é imperioso o encarceramento cautelar através da prisão preventiva. Então, os fundamentos subdividem em que, pessoal? Eu vou dizer em 4 pontos principais. Condições de admissibilidade, tá bom? Depois, requisitos cautelares, que subdivide em fumus commis delicti e periculum libertatis. E, por fim, insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Pessoal, quem não coloca isso aqui, está pedindo para tomar uma facada. Uma facada eu digo na nota, né? Pelo amor de Deus, pessoal. Por quê? Porque isso aqui está na lei. E me surpreende muito que algumas bancas não trazem isso no gabarito. Olha, até as bancas esquecem. Coloque isso aqui. 2 linhas, pessoal. 2 linhas. Tiago, deixa eu te falar uma coisa. Esses fundamentos teus estão lindos. Eu quero fazer, mas durante os fundamentos eu percebi que está faltando espaço. O que eu faço? Você, nos seus requisitos cautelares, ali no final do periculum libertatis, você já emenda mais uma linha. Ainda é importante salientar que nenhuma outra medida é suficiente, preenchendo o requisito da insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, tendo em vista o princípio da excepcionalidade da prisão preventiva. Pronto. Vamos lá. Passa mais um pouquinho e aí você vai escrever pedido. Aí é simples, né? Você vai pedir. Como que é um exposto? Como é que é o pedido? Pessoal, isso aqui, assim como... Eu vou até voltar. Quando eu deixo vocês circulando o slide. Tanto o preâmbulo, quanto os fundamentos, mais o preâmbulo e os pedidos, eu trago um textinho pronto. Tiago, eu preciso decorar? Não. Mas algumas palavras-chave são importantes. Por quê? Você não vai expor nos seus fundamentos condições de admissibilidade, requisitos cautelares e insuficiência das medidas alternativas? Então você no pedido vai novamente dizer isso. Então, pedido, ante o exposto, demonstradas as condições de admissibilidade do artigo 313, requisitos cautelares e insuficiência das medidas alternativas, represento, pela prisão preventiva, em desfavor do já qualificado Rafael Lima, nosso perigoso criminoso. Não é para escrever isso. Com fundamento no artigo 311, 282 do CPP e 144 da Constituição Federal. Dá um espacinho, escreve local e data. Tiago, eu moro no Rio Grande do Sul, sou seu conterrâneo, torço para o Grêmio, eu vou colocar Rio Grande do Sul e a data, porque aí vai dar certo. Aí vai dar certo nada, você vai tomar um sonoro 0. Isso é identificação da prova. Você só vai colocar local se tiver mencionado o local na sua prova. E na dúvida, coloque só local. Data, como é que vai saber o dia que você está pedindo a prisão? Você não coloca a data. A menos que no enunciado esteja assim, você é o delegado e você no dia 18/7, hoje não é 18, né? São 18. 18/7, peça a medida cabível. Aí sim, você coloca 18, mas nunca vi local e data, tá bom? Aí vamos supor, você coloca, você é delegado de Polícia Federal, delegado de Polícia Federal. Se você é delegado de Polícia Civil, o enunciado diz isso. Você coloca delegado de Polícia Civil, tá bom? Tiago, vamos lá. Eu vou assinar essa peça porque eu vou passar, já vou treinar. Estou treinando assinatura, uma assinatura bombástica. Todos os juízes vão temer a minha assinatura. Quando vão ver que é uma peça forte. Não assine, pelo amor de Deus. Outra coisa, sugiro, embaixo do seu cargo, delegado de Polícia Civil ou delegado de Polícia Federal, você coloca embaixo a sua lotação.
Tiago, não tem lotação, escreva somente lotação. Tiago, outra coisa, eu já vi, inclusive vi aula tua, que você coloca lá autoridade policial. Pessoal, antigamente a gente até pensava em colocar, mas hoje em dia algumas bancas pedem o nome em iuris, a nomenclatura do cargo no final. Razão pela qual coloque local e data, delegado de polícia civil, lotação. Se você é crimes, repressão ao sequestro, delegacia de repressão ao sequestro. Show de bola? Pronto. Ó, agora eu vou passar para a prisão preventiva substitutiva. E no final eu vou dar dicas gerais sobre como abrilhantar ainda a sua peça. Não é tudo? Vamos lá, pessoal. Prisão preventiva substitutiva. Caramba, não pode falar palavrão, né? Caralho, Thiago. Não conta pra ninguém, tá? Não conta pro Rafael que eu falo palavrão aqui com vocês, nem com o Arnaldo. Senão eles vão me coibir, não vão deixar mais eu dar aula. E eu quero continuar dando aula para vocês. A prisão substitutiva existe, Thiago? Claro. Ela está aqui, ó. Ela pode ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, meus amigos. O que muda? O que muda? Aqui é bom demais. Não muda quase nada. A única diferença, o preâmbulo é o mesmo, o endereçamento é o mesmo, o pedido é o mesmo. A única coisa que muda é dentro dos fundamentos. Você não precisa demonstrar as condições de admissibilidade do artigo 313 do CPP, que são 4. Você que está aí, forte, assistiu a aula bem, você já sabe quais são os 4 requisitos, 4 condições de admissibilidade do artigo 313? Vamos lá. Qual que é o primeiro? Crime doloso acima de 4 anos. Segundo, reincidente em crime doloso. Terceiro, garantir medida protetiva de urgência somente contra a mulher? Não. Mulher, idoso, enfermo, etc. Ou quando tiver dúvida sobre identificação. Então, você vai fazer a sua peça igual. Igualzinho. A única diferença é que você vai abrir nas condições de admissibilidade e você vai narrar, conforme doutrina e jurisprudência majoritária, não é necessário a demonstração dos artigos 313, condições de admissibilidade do artigo 313, no caso de prisão preventiva substitutiva. E mais uma coisa, lá no seu preâmbulo, você vai representar pela prisão preventiva substitutiva. Pronto, eu deixei aqui os requisitos para vocês, as condições, mas deixa para lá. Agora eu vou passar algumas dicas para os senhores. Peço vênia, eu vou voltar lá para o primeiro slide, para que enquanto a gente fale, vocês fiquem com o esqueleto da preventiva na cabeça. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, foque em mim, mas implicitamente você vai estar trabalhando. Nós acabamos de ver a prisão preventiva. Não é isso aqui, pessoal? Não é isso aqui? Vamos lá, endereçamento, preâmbulo, fatos, fundamentação do direito, condições de admissibilidade do artigo 313, requisitos cautelares, fumus comissis delicti periculum libertatis, insuficiência das medidas e os pedidos. Não é? Simples. Tudo bem. Agora, deixa eu soltar aqui, gostaria de passar para os senhores algumas dicas de o que você deve fazer na sua peça para que ela fique mais completa. Por mais que eu já tenha falado um pouco aqui e outro ali, eu gostaria de dizer algumas coisas para os senhores. A primeira é, demônio, não escreva com a sua letra feia. Falo por experiência, existe letra boa, mediana e a minha que é ruim. Mas tem aluno que consegue me superar. Então, trabalhe com a letrinha de forma, bonitinha. Isso, uma pessoa deixa de ser delegado porque escreve ilegível. O examinador olha e não está escrito aqui o que eu quero. Passa. Outra coisa, pessoal, você é um operador do direito, você está aspirando ao cargo de autoridade policial, delegado de polícia, carreira jurídica, lei 2.830, a razão pela qual você tem que citar em sua peça, em algum momento, pelo menos, doutrina e jurisprudência. Tiago, não sei fazer isso, não sei nenhuma doutrina, nenhuma jurisprudência. Vamos no genérico? Conforme doutrina e jurisprudência dos tribunais superiores. No mínimo isso. Se eu não ver isso na sua prova, eu já começo a me tremer. Tiago, eu sei uma jurisprudência do STF. Traga. Eu sei falar um pouquinho sobre a doutrina na tipificação do crime. Traga. Eu vou falar da teoria da pior hipótese. Pode falar da doutrina.
Posso trazer o nome do doutrinador? Pode, desde que seja clássico, nada contra. Você não vai citar conforme a aula do professor Tiago Reis, de jeito nenhum. Você vai citar Bittencourt, por exemplo. Você vai citar só doutrinadores clássicos. Tiago, eu estou a fim de escrever aqui, inclusive, que eu sei o número do julgado. Não tem problema. Só na dúvida, não coloque. Conforme a jurisprudência dos tribunais superiores, genérico. Eu sei que é STJ, conforme o Superior Tribunal de Justiça. Ponto 3. Tiago, posso abreviar a Constituição Federal? Posso abreviar a CPP? Olha, você sentiu que tem espaço? Não abrevia nada. Na dúvida, nós não vamos abreviar nada. Tiago, quantas linhas eu uso? O máximo possível. O máximo possível. Tiago, o que é mais importante numa peça? Primeira coisa, o examinador vai olhar, ele já está te dando nota. Você, homem ou mulher, tanto faz, criança, jovem, adulto, você já desviou de uma calçada para outra com medo de ser assaltado? É uma análise prévia, assim como o examinador. Ele vai pegar a sua prova, vai estar tudo bonito, nada vai estar arriscado, ele já vai ter um conceito prévio que a sua prova é diferenciada, ele já vai estar feliz. Não esqueça, excelentíssimo, tem assento. Por favor, pessoal. Olha, não é pequeno o número de pessoas que esquece que excelentíssimo tem assento. Outro fator importante aqui que eu gostaria de trazer para vocês. Erro de português elimina candidato. Imagina que triste. Meu nome é Arnaldo Bruno, e eu não sou delegado porque eu não sabia escrever residência, escrevi com Z, perdi 3 décimos e não sou delegado. Olha o trauma. Estou brincando aqui com vocês, mas isso acontece demais. O nosso objetivo é não perder nenhum ponto no que é fácil. Então você vai mencionar lotação, você vai botar local e data. E no que é difícil, nós vamos tentar perder o mínimo de ponto. Show de bola? Outra coisa, meus amigos. Outra coisa. Esqueleto de peça. Tiago, nossa, eu tenho a peça ali e eu tenho uma folha só para fazer o rascunho. O que você vai fazer no rascunho, sabe o quê? Isso aqui. Você vai escrever isso aqui. Aqui você vai elencar qual é a condição de admissibilidade 313. Você vai elencar qual que é da 312 para você não esquecer. Por 2 motivos. Primeiro, tempo. E segundo, nós não estamos mais acostumados a escrever. Se você for escrever toda a peça, quando você for passar limpo, a dor no braço. Meu Deus do céu. Você tem um tempo curto. Essas dicas não são pouco importantes, são muito importantes. Bom, essa foi a nossa aula sobre prisão preventiva originária e substitutiva. Tiago, qual a chance de cair prisão preventiva na minha prova? Diria que de 30% a 40%. Hoje em dia nas provas, cerca de 80% das provas cobra uma preventiva ou uma temporária. Antigamente era 99%. Dica final. Vamos supor que no enunciado diga o seguinte: você é autoridade policial, represente pela medida cabível. Representar já não é relatório, por exemplo. Aumenta a chance de prisão preventiva. Você não representa por um relatório. Relatório você apresenta. Você me entende? Então, você fique atento. Não invente moda. Trabalhe com o enunciado e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos e dizer que qualquer dúvida eu estou à disposição, tanto nas redes sociais quanto suporte ao aluno. Até a próxima, pessoal!